Bom, quem não me conhece ainda, né, meu nome é Paula Lunardelli, como o Bernardo já apresentou, eu sou engenheira civil de formação, trabalhei bastante em canteiro de obra, né, antes de me enfiar nesse mundo da tecnologia, que é um mundo que, em resumo, para mim, abre muitas portas de impacto, né? Sejam elas os impactos sem nenhuma restrição de espaço ou de escala, né? Então, o que eu vivia em 1, 2, 3, 5 obras, hoje a gente consegue entregar para mais de 1.500 obras aí pelo país. Vamos ver se eu sei operar aqui para baixo, imagino, certo? Estamos aí com o Climb Consulting, que é assim, um grande parceiro. Vou até falar de alguns cases nossos aqui no mercado. E vou falar um pouquinho sobre Lean Construction e digitalização, que são as duas pontas que a gente mais atua aí com muita força. Eu acho que a maioria já deve ter ouvido essa história, né? A nossa jornada começou de um problema próprio na última crise, 2014, 2015. Em que eu era diretora de engenharia, tinha obra no prazo, no custo, né, executava a obra aí com fundos imobiliários, e aí o dinheiro simplesmente começou a acabar. A gente era uma empresa que, modéstia à parte, era uma referência em gestão, tinha muita conexão com a Universidade Federal de Santa Catarina, fazia muita palestra de redução de resíduos e tudo mais, e a gente precisou viver um problema brusco como esse, de reduzir caixa de mais de 1 milhão para 300 mil reais em 4 meses, para perceber que a gente podia, sim, ser ainda mais eficiente. Né? E basicamente o que a gente precisou naquele momento era olhar, eu tinha que evoluir mais, investindo menos, então basicamente reduzir desperdício e otimizar a alocação de recursos, que a gente sabe que tem muita sinergia com a construção enxuta, né? Então, depois precisamos conversar sobre integrações e tudo mais, a gente faz muito sentido, mas o que a gente viveu na época foi ter, né, um planejamento com um método gigante que nos levou até aquele estágio e que, sim, nos ajudou a controlar muito bem. Mas, para a gente conseguir ganhar tanta eficiência quanto a gente precisava, de uma forma tão brusca, foi a linha de balanço, ali, o nosso mínimo produto viável, digamos assim, o nosso Excelzão, que fez a gente ter uma visibilidade muito mais clara dos fluxos, né, tirar os desperdícios e otimizar a alocação dos recursos que a gente tinha em obra, né? E foi nascendo assim, que resolvendo um problema real e passando a ter uma precisão de 99% do que a gente podia gastar mês a mês, que a gente percebeu que aquilo poderia não ajudar só a nossa consultora, mas muito mais do mercado, né? Tenho a sorte de ter nascido em Florianópolis, me orgulho muito de viver naquela terra que já teve muita fama por ser das belas praias e que hoje é um dos principais polos de tecnologia e de inovação do Brasil. Eu acho que nem o Bernardo sabe ainda, além de ser diretora da vertical de Construtex, do maior polo de Construtex do país, que é a ACAT, junto de AutoQI, Cienge, Softplan, vocês conhecem diversas, hoje eu sou vice-presidente de ecossistema da ACAT, então muito inserida nesse meio, né, que eu falei que tem muita conexão com o meu propósito. Nós somos uma empresa desde 2009, Scale Up, já estamos aí nesse movimento de tração há bastante tempo, otimizando as nossas questões com os nossos clientes e com o nosso super time. Temos muito orgulho de dizer que somos um great place to work, nota 97, né, Rafa, Isa, timaço, que nos orgulha demais. O mais alto nível de satisfação dos nossos clientes, temos mais de 1.500 projetos pagos, né, investidos aí pelos nossos clientes na plataforma, e temos um time de mais de 100 visionários, como a gente brinca. Bom, essa tela aqui, para esse público tão seleto, eu nem preciso mais reforçar, né, quanto que a produtividade está estagnada, a gente sabe que esses dados também não são tão atuais, mas a construção ainda não se transformou. Quanto à digitalização, ainda estamos no movimento. Quando a Prevision iniciou, eram umas 200 Construtex, agora estamos chegando aí às 1.000, então o movimento está muito grande. Os próprios desperdícios que são gerados em função dessa ineficiência, todo mundo já conhece, mas a gente tem que olhar para frente, né? Para a revolução na construção, né? Então, eu acho que a gente sabe, e o gráfico anterior mostra a diferença da produtividade que tem na manufatura, né? E é nela que a gente se inspira para otimizar todos os dias, né? Com toda essa jornada que nasceu lá na Toyota, né? Com o Lean, acho que com certeza estou longe de ser a maior especialista aqui nesse assunto, eu sou especialista mesmo em escutar o nosso cliente e desenvolver o nosso time para fazer cada vez melhor, mas, né, como vocês já sabem, a filosofia que basicamente olha para a remoção de desperdícios e criação de valor, né? Então, muita conexão com o problema que a gente viveu lá atrás, e que tem os conceitos básicos de reduzir os serviços que não agregam valor, reduzir os desperdícios e olhar para a satisfação dos nossos clientes, né? Então, bom, o Lean na construção
Eu acho que a gente já sabe, né, e reforçando um pouco os números do quanto dinheiro se perde, né? Quando a gente fala de dinheiro, acho que a dor é um pouquinho maior do que quando a gente fala de desperdício de uma forma mais ampla, né? Então a gente perde aí 1,6 trilhões de dólares todo ano, né? E o que os mercados emergentes então têm de responsabilidade nisso é o que a gente sempre se questiona, né? Então a gente fala muito sobre o início do problema, é óbvio que são diversos problemas a serem tratados, mas como a gente está falando de planejamento de obras, a gente olha para essa diferença extrema, né, entre mercados mais maduros e mercados emergentes, em que um deles eu planejo durante muito tempo e construo rapidamente, e no nosso caso a gente está aí, né, já começou a obra, já estou furando estaca, ainda estou recebendo projeto, e acaba que o movimento de construção fica muito mais complexo, né? E o que a gente percebe lá, atendendo esse número de obras e conversando com muitas consultoras todos os dias, é que o acompanhamento, né, a gestão disso desde o início do projeto acaba sendo muitas vezes ineficiente e dissociado, né, pouco digitalizado. Então aqui, acho que muitas construtoras, né, vou fazer lá minha primeira etapa, deixa eu ter uma visibilidade aqui do meu projeto, vou fazer a minha viabilidade, uma planilha Excel. Depois eu vou fazer o meu planejamento dos meus projetos, outra planilha Excel. Depois eu vou fazer o meu primeiro planejamento. Está lá o meu executivo, as minhas 10 mil linhas de planejamento, tão complexo, né, de conectar, de atualizar, que muitas vezes, e assim, diversas empresas conseguem atualizar isso de 3 em 3, de 6 em 6 meses, e acaba tendo poucas oportunidades de entender o melhor cenário de execução das obras. O que acontece é que lá, no final, é que eu vou saber esses resultados, né? E quando a gente amplia isso para alguns projetos, aqui a gente tem 5 projetos só, né? Como é que eu tenho visibilidade do todo? Como é que eu tomo as melhores decisões em um ou todas as obras em paralelo, né? E aí fica aquela pergunta que eu acho que quem já gerenciou a obra sente aquele frio na espinha toda vez que recebe, né? Quanto que vai gastar? Quando que vai terminar? Faltam 2 meses para terminar a obra e ainda dão aquela coisa que, meu Deus do céu, tomara que vá, né? Tomara que faça acontecer. E falando de mercado, 90% das empresas que a gente conversa todos os dias faltam domínio na geração do melhor cenário de evolução econômica, ou seja, visibilidade do meu planejamento, né, e da conexão disso com o meu orçamento, com a minha curva S, digamos assim. Eu tenho visibilidade disso, eu tenho conexão, né? Muitas vezes o meu planejamento não conecta com o orçamento, meu RP está desatualizado. E a grande questão é que, muitas vezes, o planejamento é visto como um ponto da jornada, né? Poxa, eu tenho lá, o meu planejamento, o meu cronograma não está atualizado. A gente sabe que ele é só a ponta. Ele tem conexão com todas as etapas do projeto, né? Desde comercial, incorporação, fornecedores, orçamento, mão de obra. Bom, acho que tudo que está envolvido aqui, quando eu não tenho um planejamento alinhado, a gente sabe que o que gera é muito desperdício, né? Esse já é uma pesquisa da Prevision, e a gente vem evoluindo cada vez mais. E a gente sabe que não viemos falar só de tecnologia, a gente tem que olhar para pessoas, processos e tecnologias. E isso, felizmente, esse gráfico vem evoluindo, né? Mas a gente tem aqui, então, os níveis 1, 2 e 3, de acordo lá com, né, o nosso histórico. As tecnologias, vocês podem ver, que é o que está mais à frente. É bastante interessante isso, acho que corrobora muito com as ações, né, dos consultores e tudo mais. E a gente tem esse movimento de processos e pessoas que, lógico, estão todos conectados, né? Eu dou a condição certa de essas pessoas também terem tempo para se desenvolver, ou elas estão de cabeça baixa operacionalizando processos, né? Preenchendo planilha. O que eu estou fazendo para isso? Os meus processos estão alinhados? Estão alinhados com a estratégia da empresa? Esse movimento tem muito desenvolvimento para vir ainda, e é justamente esse o nosso propósito. É isso que a gente faz com os nossos clientes. Óbvio que depende, tem muito mais, mas a Prevision nasce como uma forma de tirar os trabalhos operacionais e trazer muito mais tempo para se evoluir, né? Como é que eu tenho uma visibilidade muito mais clara para tomar as melhores decisões? Fica aqui a provocação, né, de entender. Eu vi alguns tirando foto ali, depois a gente pode compartilhar um pouquinho mais também. Aliás, vou falar de um evento que faremos na semana que vem, é muito sobre esse assunto. E a boa nova, gente, é que assim, não adianta a gente vir do mundo da tecnologia e ficar botando culpa no mercado da construção, né? Como diz esse cara aqui, que é o meu grande ídolo das Construtex, esse cara tem uma Construtex sensacional nos Estados Unidos, que chama Procor, quem não conhece ainda, vale pesquisar. Um gênio, estou sempre olhando para ele. E ele fala muito que a indústria está estagnada porque
também os sistemas não estavam adequados para isso, né? Não é que eu não consigo rodar. Então fica aquela coisa, aquela culpa eterna de eu que não cadastro bem, eu que não fiz. Poxa, a tecnologia também merecia evoluir nesse sentido, né? E esse é o nosso propósito, né? A gente transformar o que é o conceito tradicional de gestão, né? Os softwares tradicionais, e a gente tem aqui integrações, né? Eu acho que a nossa mentalidade é muito essa, não é dissociar, é integrar com qualquer tipo de solução. E aí transformamos isso para uma gestão muito mais visual, em que a gente consegue ver os fluxos, né? A gente consegue ter muito mais clareza. O planejamento sai da mão de um e ele passa a ser muito mais democrático, né? Muito mais visual, para que a empresa tenha a visão dos seus fluxos, reduza os seus desperdícios e, de novo, otimize a alocação dos recursos, né? E aí todo aquele monte de arquivos dissociados, eles passam a ter visibilidade em uma tela só de um ou de todos os projetos, né? Então eu consigo entender onde que eu tenho que botar mais recursos, seja de tempo ou de... Opa! Tá aí, ó. E aí, falando um pouquinho mais da evolução, né? A brincadeira que ficou, a conexão entre canteiro e escritório do futuro. A gente deu os primeiros passos nas últimas semanas. Estamos aí, a Maria e o Vicente também está lá no nosso stand, né? Iniciando essa questão da gestão visual no metaverso, né? Como é que eu consigo conectar o que eu tenho lá no campo com o escritório, como é que isso se atualiza em tempo real para que ambos tomem a melhor decisão. É um spoiler, já vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Gente, o nosso grande valor e o nosso grande agradecimento está para os nossos clientes, né? A Previsão não desenvolve nada sem ter pelo menos 6 clientes numa sala discutindo qual que é o melhor caminho, né? Esse é o nosso grande segredo. A gente tem aí um nível de satisfação do cliente que a gente se orgulha muito, né? E temos aí muita troca na nossa plataforma aberta de ideias e também nos nossos momentos do cliente. Aqui alguns deles, temos alguns aqui, né? Alguns aqui do Rio Grande do Sul, vamos ter mais tarde com a gente. Também os nossos parceiros, estou feliz que além da própria Climb aqui, temos a Vista, que é a nossa vizinha, grande Rogério aqui, que é um gênio. Acho que alguns outros, a própria Cipro conheci pelo Bernardo, né? Grande Bruno Mota. Gente, voltando, né, na questão das integrações e falando da digitalização, não faz sentido dissociar. A gente precisa conectar dados. Eu falei para vocês no início, eram 200 Construtecs, agora estão chegando a 1000. Como é que eu vou conseguir integrar essa cadeia se eu fico trabalhando com documento do lado de documento e isso não está conectado, né? Então, esse é o nosso grande propósito. Além de integrar com os principais ERPs do mercado, a gente integra com o próprio Project, né, com Nave, Syncro, enfim. E a Previsão nasceu conectada via APIs públicas, que, em resumo, conecta as informações com o que fizer sentido para a empresa, né? Agora, rapidamente aqui, só citar 2 cases que, inclusive, têm conexão com a própria Climb, né? O primeiro deles, que foi uma otimização de um planejamento que estava em Gantt e lançado em uma provocação da aula da Climb, né, para uma visão em linha de balanço. A empresa conseguiu tirar as folgas aí, né, alguns branquinhos, né, da linha de balanço e conseguiu ter uma otimização de 22% do tempo total da obra. Não sei se tem alguém da Joal aí. Obrigada por compartilhar com a gente. Opa! Ontem citaram, inclusive. Olha só. Ontem no... Satisfação. Da Joal tá aqui. Satisfação, uma super referência aqui da região, né? Bom, quando a gente faz a conta do custo médio por dia de obra, isso tem um retorno muito grande, gente. Case 2, também rapidamente, né? Foi um case que a gente também fez com a Climb, por isso que eu digo que a inteligência com a tecnologia faz muito sentido, né? E aqui a gente não pode abrir os números do projeto como um todo, mas foi um projeto de otimização e de industrialização, né, como foi falado antes, e só a otimização através da linha de balanço trouxe 14% de redução de prazos de projetos, né? Um projeto que trouxe aí muita eficiência, teve o Bernardo e a Bianca, querida, super envolvida, para a gente foi uma satisfação muito grande, e depois gerou esse BIM 4D aqui, impressionante de evolução. Eu não sei se vai funcionar. Temos a hora do vídeo, pessoal. Aí. Será que vem? Enfim, BIM 4D, vocês entendem bem, não tem problema. Eu acho que fica depois para a gente também contextualizar um pouquinho. Agora, gente, já fechando aqui a minha apresentação,
a gente vai fazer hoje à tarde, às 15h30, um workshop de previsão na prática, né? Tá aqui o spoiler do Vicente, que vai estar junto com o Rafa também nesse workshop. A gente vai receber a CFL e Una, que são alguns dos nossos clientes, vão contar um pouquinho de como tem sido o dia a dia deles, mas vamos explicar como usa a plataforma. E, ao final, vamos aí fazer um overview de gestão à vista e até um spoiler dos lançamentos que a Prevision vai fazer na semana que vem no Construir, que é um evento que... sem direito de imagem, nem a Maria nem o Bernardo. Mas na quinta-feira que vem, à tarde, reservem a agenda. A gente vai fazer esse evento no metaverso, né? São os nossos primeiros passos nesse mundo. Tá todo mundo dando risada aqui. Mas a gente vai agora, hoje e amanhã, a gente vai estar criando os avatares, né, dos interessados aí de participar com a gente. A gente vai fazer uma imersão Lean sobre pessoas, processos e tecnologias. E a Prevision é basicamente um convidado, digamos assim, ou um recepcionista disso, porque quem vai falar são as construtoras. Vai falar MRV, vai falar Cury, vai falar BN, Alphaville, 5 Engenharia, Exetec, enfim. Todo mundo tem algo para compartilhar e a gente sabe que está muito nas construtoras e na prática. Então, não percam. O ingresso é simbólico, basicamente, para a gente ter engajamento das pessoas. E, além disso, quem está aqui no fórum, até sexta-feira, final do dia, vai ter um desconto de 30% de desconto. Tá? Então, está funcionando, gente, o QR Code? Tá? Legal. Então, contamos com vocês lá, vai ter essa turma toda no metaverso. E vai ser uma satisfação. Gente, conclusão, né? Falei de muito assunto, assim, mas não existe mais gestão sustentável, né, sem uma construção enxuta e digital. Eu acho que vocês sabem o cenário econômico, né, macro, mundial e os impactos que isso tem na construção civil. E eu acho que também já está cansado de passar por isso. Eu acho que a parte boa do brasileiro é que a nossa resiliência está muito em dia, né? A gente lida com inflação há muito tempo, mas realmente é sempre uma oportunidade de a gente ser melhor, né? E agora já aprendemos com a digitalização, já aprendemos com a pandemia, agora está na hora de botar em prática. Fica aqui a minha provocação e o meu muito obrigada pelo precioso tempo de vocês.